Olá! No Quer Saber de hoje, nós vamos responder a uma pergunta que nos foi enviada. Meu filho está mentindo. Como é que eu vou lidar com isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar e considerar é a fase do desenvolvimento da criança. Em que idade essa criança está? Qual o desenvolvimento intelectual que essa criança já alcançou? Por quê? Uma criança muito pequena, até 3 anos, ela não separa realidade de fantasia. Ela não domina o significado de muitas palavras que ela ouve. E às vezes a palavra soa interessante para ela, ela gosta de repetir e ela vai usar numa situação que não é exatamente a situação adequada, correta. E a criança, até 3 anos, ela repete o que ela vê, ela repete o que ela ouve, sem conseguir avaliar aquilo. Então a gente não consideraria mentir, mas confundir fantasia e realidade, não separar fantasia e realidade. A criança um pouco maior, de 3 a 5 anos, ela está em pleno pensamento mágico. E ela percebe o mundo, ela interpreta o mundo dentro desse pensamento mágico. É muito mais o mundo como ela gostaria que fosse, como ela lê, não é, internamente, do que como ele objetivamente é. Então, às vezes, ela vai falar coisas que são deste mundo, deste pensamento mágico e que não tem a intenção de manipular uma situação, de confundir uma outra pessoa, de levar vantagem ou de causar prejuízo, mas é só uma confusão, não é, desse pensamento mágico que ainda predomina na vida dela. De 5 a 9 anos, a criança já consegue alterar acontecimentos, fatos para agradar, para evitar punições, para evitar brigas, para sair de críticas. Então é quando a criança já percebe muito mais o entorno, o ambiente, e aí ela percebe que se ela disser alguma coisa que desagrada, ela pode ser punida ou ela pode provocar na pessoa que ela ama uma reação que ela não gostaria. Então ela já começa a alterar os fatos. É assim, vai tomar banho, eu já tomei, não é? Porque ela não quer parar de fazer o que ela está fazendo, mas ela também não quer desagradar a mãe. Então ela fala que ela já tomou banho, ela fala que ela comeu a merenda toda, quando na verdade ela não comeu e ela deu para o coleguinha, porque ela sabe que aquilo é importante para a mãe e ela não quer desagradar. Ou ela não fala sobre um fato, sobre um acontecimento no qual ela tem uma percepção de que ela não agiu bem e ela sabe que isso vai desagradar, né, os pais, a professora, então ela fala que ela não fez ou não fala que fez. Ela já altera fatos, situações para evitar problemas ou para conseguir alguma vantagem, alguma coisa que ela queira muito, e isso merece a nossa atenção. Por quê? A gente precisa se perguntar o que no nosso comportamento, na nossa relação com a criança, está levando a esse comportamento dela. Por que ela não consegue dizer a verdade? Será que as nossas punições, as nossas críticas não estão acima do que ela pode compreender e do que ela pode elaborar? Será que a gente não está exagerando? E também a gente precisa se questionar, será que a gente está dando esse modelo, não é, de pessoa que pede a criança para dizer ao telefone que eu não estou porque eu não quero falar com essa pessoa, que conta situações do trabalho, da vida social, onde também mentiu para levar uma vantagem ou para não cair numa desvantagem, porque essa criança de 5 a 9 anos, ela consegue perceber isso e ela vai achar que essa é a maneira natural
de lidar com as situações desagradáveis, difíceis e desconfortáveis que a nossa vida nos traz. Isso é muito importante. Uma outra situação que a gente precisa prestar atenção é se aquilo que a criança altera, aquela mentira que ela faz, se ela não vem do fato da criança se sentir diminuída, se sentir desvalorizada, se sentir inadequada, rejeitada, se essa mentira não está expressando um desejo de reconhecimento, de amor, de atenção. Ao preparar esse tema, eu não pude deixar de me lembrar de uma situação que eu vivia muitos anos atrás, talvez uns 30 anos atrás, no consultório. A mãe veio para uma entrevista que ela traria o filho para eu atender. E ela estava então relatando um pai muito pouco participativo, muito pouco relacionado aos filhos. E a gota d'água, o que a tinha feito procurar um atendimento para o filho, foi uma situação que ela viveu com ele. Eles foram ao clube, ela e o filho, o pai não foi, e o menino passou longas horas lá no clube. E num determinado período, ele foi jogar futebol e tinha um pai jogando com um filho. E esse pai o incluiu. Era um pai muito ligado a crianças, um pediatra. E ele incluiu o menino. E eles jogaram bola e ele tratou o menino da mesma maneira que estava tratando o filho. No final, voltando para casa, o filho falou para a mãe assim: mãe, eu acho que o doutor fulano gostaria de ter um filho igual a mim. A mãe falou que aquela foi a gota d'água para ela, porque ela sabia que aquilo, queria dizer: mãe, eu gostaria de ter um pai igual ao doutor fulano. Então esse fato, talvez leve a criança a criar, a dizer coisas que são o desejo dela, de ser reconhecida, de ser amada, de ser ouvida, de ser valorizada, que ela não sente que está sendo satisfeito. Então ela fala coisas que não são exatamente a verdade, mas que são o desejo dela. Cabe a nós, pais, profissionais, professores, observar de onde vem essa mentira, o que é que essa mentira traz como mensagem para a gente, qual é o objetivo dela, qual é a intenção dela, porque isso vai ser muito importante na maneira como nós vamos lidar com a mentira. De 9 a 12 anos, a criança já está chegando, já chega à pré-adolescência, a fase que o Piaget chama, do período das operações formais, a capacidade de abstração. Então ela já pode prever as reações do outro àquilo que ela diz, as consequências do que ela diz, e ela então pode elaborar muito mais uma mentira, ou para conseguir algo que deseja, ou para manipular uma situação, ou para escapar de uma situação, mas serão mais complexas, porque também a vida dela já está mais complexa. E uma coisa aqui que a gente precisa ter muita atenção é naquele velho joguinho, que o pré-adolescente principalmente desperta isso. Ele quer fazer coisas, ir a lugares, e aí ele percebe que os pais não têm exatamente um acordo com relação a isso. E aí não é uma mentira, mas é uma manipulação, Se seu pai deixar, se sua mãe deixar, e aí ele percebe e usa isso. Então nós precisamos ter cuidado. Em resumo, a solução para lidar com as mentiras é sempre ouvir, valorizar, dar o exemplo, estar em contato com o filho para perceber de onde vem essa mentira. E aí, se nada disso resultar em solução, procurar ajuda profissional.